Sou a Cristiana e hoje eu vou fazer o exercício 10.30, que é o sistema de refrigeração por compressão de vapor em dois estágios. O 10.30 se refere ao livro do Moran Chapeiro, oitava edição. Então ele fala assim, a figura mostra o sistema de refrigeração por compressão de vapor em dois estágios. A figura está no próximo slide, porque o enunciado é grande, a figura é grande, então aqui eu só vou passar os dados e depois eu explico o funcionamento do ciclo. Tá? Então ele fala, ó, o sistema utiliza um trocador de calor de contato direto para promover o interresfriamento. Ele me dá a capacidade frigorífica do evaporador, fala que na saída ele é vapor saturado a menos 20 Fahrenheit, graus Fahrenheit. Então, no primeiro estágio de compressão, ele é comprimido adiabaticamente até 80 psi, que é a pressão no trocador de calor de contato direto. O vapor saturado entra no compressor, vai até essa pressão. A eficiência isentrópica de cada compressor é de 85%, não existe queda de pressão nos trocadores de calor. Aí ele pede para determinar razão entre as vazões máximas, potência de acionamento em cada compressor e coeficiente de desempenho do ciclo. Então, o esquema do ciclo é esse daqui, tá? Ele trabalha com amônia como fluido de trabalho, então o ciclo seria esse daqui. Então, esse ciclo aqui de baixo, né? Esse primeiro ciclo aqui, é o ciclo no qual o calor é retirado do ambiente, tá? A capacidade de refrigeração de 30 toneladas de refrigeração, 30 TR. Então, o calor é transferido para o evaporador. Então, ele entra no evaporador, passa pelo compressor, no qual ele recebe uma quantidade de trabalho. Então, sai do compressor, e aí, o que vai acontecer com ele? Essa corrente de fluido aqui, ela não se mistura com a corrente de fluido do outro trocador, ela só fica em contato térmico, não contato físico. Então, a vazão aqui do ponto 2 é a mesma vazão aqui no ponto 7. Então, o fluido passou por aqui, transferiu calor para a amônia também nesse outro ciclo, então, 2 entrou aqui no 7. Nesse outro ciclo, o que está acontecendo? O fluido, então, ele recebeu calor da amônia desse primeiro ciclo, nesse trocador de calor, e passou pelo compressor. Então, teve a pressão e a temperatura aumentadas, e aí, nesse condensador, ele tem uma perda de calor para o ambiente, que é o que de saída. E aí, ele passa pela válvula de expansão e fecha o ciclo. Então, tem uma vazão que é M.1, que é M.2, que é igual a M.7, que é igual a M.8, e outra vazão M.3, que é igual a M.4, que é igual a M.5, que é igual a M.6. Então, eu coloquei a figurinha aqui, pequenininha, tá? Pra gente começar a pegar os estados. Então, porque na análise de um problema de termodinâmica, o que é a primeira coisa que a gente sempre precisa fazer? Determinar o estado da substância, tá? Pegar pressão, temperatura, entalpia, quando necessário, a entropia, ou energia interna, né, se for um sistema e não um volume de controle, mas pegar as propriedades do ciclo. Porque aí, com as propriedades do ciclo, a gente passa para a segunda fase, que é determinar potência, calor, eficiência, coeficiente de desempenho, etc. Tá? Então, eu repeti aqui os dados, né? O fluido de trabalho é a amônia e a quantidade de calor que entra é 30 TR, toneladas de refrigeração. Essa unidade não é a unidade que eu preciso para fazer os meus cálculos, então eu faço a conversão para BTU por segundo. Então, no estado 1, ele me falou no enunciado que a amônia ela está saindo como vapor saturado a uma temperatura de menos 20 graus Fahrenheit. Então, se é vapor saturado, o título é 100%. Eu vou direto na tabela e acho o valor da entalpia e da entropia. Por que eu preciso do valor da entropia na entrada do compressor? Porque ele me deu a eficiência isentrópica. Então, o S2S seria igual a S1, que é a mesma entropia. E com essa entropia S2S, eu consigo determinar a entalpia, H2S, que com a eficiência isentrópica do compressor me permite calcular a entalpia real. Tá? Então, a gente define aí o estado P2S, que é igual ao P2, que é 80 PSI, libra-força por polegada quadrada. E como ele é isentrópico, né, 2S, o S2S é igual a S1, que seria esse valor. Tá? Então, fazendo-se aí a interpolação, a gente acha o valor do H2S, 692,14 BTU por libra.
Com essa entalpia, eu consigo achar a entalpia real. Então, ó, eficiência isentrópica do compressor, H1 menos H2S, dividido por H1 menos H2. Então, H1 está aqui, 604,18, H2S, H2, encontrei o meu H2, que tem que ser maior do que o meu H2S. Bom, aí a gente vai para determinar os outros estados, tá? Então, o ponto 3, tá? Eu fiz em ordem numérica. Ponto 3, ele falou, né, que essa segunda corrente de fluido sai aqui desse trocador com uma pressão de 80 libra-força por polegada quadrada, que é a mesma pressão de todos esses pontos, então P3, P7, P6 e P2, todos a mesma pressão, e ele sai como vapor saturado, título de 100%. De novo, direto da tabela, eu acho o H3 e o S3. Eu preciso da S3 também, porque é a entrada do compressor. Então, essa entropia aqui na entrada do compressor é o que vai permitir eu determinar a entalpia real na saída do compressor. Então, estado 4S, a pressão, esse condensador, ele opera uma pressão de 250 PSI, e aí, como o estado é isentrópico, o S4S é igual a S3. Com isso, eu determino o meu H4S, ou seja, a entalpia que a amônia teria se o processo no compressor 2 fosse um processo isentrópico. Então, 693,53 BTU por litro. De novo, com a eficiência isentrópica do compressor, eu acho a entalpia H4. Tá? Então, a eficiência isentrópica, H3 menos H4S, dividido por H3 menos H4. Então, 0,85. H3 foi, a gente calculou, H3 de novo, H4S, H4, 705,92. De novo, H4 maior que H4S. Bom, para o estado 5, a pressão é a mesma e ele fala que a amônia sai como líquido saturado. Líquido saturado, título 0. Direto da tabela, eu acho o meu H5. Observem que na válvula de expansão eu não preciso pegar o valor da entropia. Por quê? Para a válvula de expansão, a gente assume sempre que o processo é isentálpico. Então, H6 é igual a H5. Da mesma forma, o meu H8 vai ser igual a H7. A gente vai calcular o H7 agora. Ele fala também que esse ponto aqui é líquido saturado, então P7 é igual a P2, que é 80 libra-força por polegada quadrada, título 0. Achei o meu H7 91,22. E como é o estado 8, né, é a saída da válvula isental, H8 é igual a H7, e a gente fala daqui em cima, H6 é igual a H5. Então, com isso, a gente determinou os 8 estados, de 1 até 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, todos os estados estão determinados. Com os estados definidos, a gente pode calcular potência, calor, coeficiente de desempenho e etc. Tudo que for pedido. Então, nesse caso, ele quer calcular a razão entre as vazões, porque ele não me deu nenhuma das vazões, tá? Ele me deu simplesmente a capacidade de refrigeração, 30 TR, mas eu não sei qual que é a vazão que opera nesse primeiro ciclo e nem qual que é a vazão que opera nesse segundo ciclo. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu sei que a vazão que opera nesse ciclo é constante, assim como a vazão que opera nesse ciclo é constante. Elas são diferentes entre si. Como é que a gente faz para determinar a relação entre elas? Bom, o único equipamento do ciclo que a gente não aplicou a primeira lei, que a gente não tem nem calor nem trabalho associados e precisa utilizar para calcular é esse trocador de calor. O que a gente sabe dele? Ele não tem perda de calor para o ambiente e um trocador de calor também não tem trabalho. Então, quando eu aplico a primeira lei da termodinâmica, o que eu percebo é somatório de M.H de entrada é igual a somatório de M.H de saída. Então, o que está entrando nele? O 2 e o 6. Então, M.2H2 mais M.6H6. Então, somatório de M.HE de entrada. H de entrada, né? HE, o E é de entrada. O que está saindo? O 7 e o 3. Então, somatório de M.HS, ou seja, M.7H7 mais M.3H3. Então, M.H de entrada é igual a M.H de saída. Como eu tenho todas as entalpias e eu tenho duas vazões só aqui, né? Já que M2 é igual
a M7 e M3 é igual a M6, eu posso colocar em evidência. Então, M.3, H3 menos H6, tá aqui, ó, 6 é igual a 3, passa pro lado de lá, é igual a M.2, H2 menos H7. Como eu tenho todas as entalpias, eu acho a razão entre elas. Aqui tá M.2, mais M.2 é igual a M.1. Então, eu achei 1.353. Então, a vazão que passa nesse ciclo de cima é um pouco maior que a vazão que passa nesse ciclo de baixo. Então, com isso, a gente determinou a primeira coisa que foi pedida, que é a razão entre essas vazões. Outra coisa que ele me pede é a vazão de fato, né? Como ele me deu esse calor que entra aqui, eu posso calcular a vazão, tá? Então, esse calor que entra, 30 TR em BTU por segundo dá 100, então M.1, as entalpias, então BTU por segundo, aqui BTU por libra, então M.1 vai me dar em libra por segundo, então 0,1948 libras por segundo. Consigo determinar o 1.3, já que eu já tenho a relação entre eles, então 1.3, 0,2637 litros por segundo. E ele me pede também o coeficiente de... Ah, não. As potências primeiro, né? A potência de cada um dos compressores. Tá fácil agora, porque se eu tenho todas as entalpias e tenho as vazões, é simplesmente aplicar a primeira lei da termodinâmica. Os compressores são considerados adiabáticos, então o trabalho vai ser a vazão vezes a variação da entalpia. Estou trabalhando em módulo, né? Entalpia maior menos a menor, H2 menos H1. Então, achei aqui os valores, né? Ele quer em HP. Então, o que a gente tem que fazer? Ó? A vazão em libras por segundo. A entalpia vai me dar em BTU por libra. Isso vai me dar, então, BTU por segundo, se eu corto essa libra com essa. Só que ele pediu em HP. Então, o que é preciso fazer? Fazer a conversão. Para fazer uma conversão de unidades, o que a gente faz? Multiplica e divide pela mesma grandeza. Então, se eu quero que o HP apareça no numerador, eu vou multiplicar por um HP e dividir pelo equivalente em HPs, ou seja, 2.545 BTU por hora. Só que, na verdade, eu vou achar aqui, como está em segundo aqui, está em hora, eu tenho que fazer também a conversão de horas para segundo. Então, esse H aqui, a hora, né, ele estaria no denominador do denominador, ou seja, ele estaria no numerador. Então, eu tenho que colocar a hora no denominador para cortar. Então, eu multiplico por uma hora e divido por uma hora. Só que uma hora, de fato, né, no denominador é 3.600 segundos no numerador. Então, fazendo toda essa conversão, a gente acha em HP. Então, olha só. Libra-força corta com a libra-força. Esse segundo que está aqui, corta com esse. O BTU corta com o BTU, essa hora corta com essa, então, tudo que sobrou foi HP. Então, 28,38 HP. Da mesma maneira, a gente acha a potência do segundo compressor. A vazão que passa nesse é o 1.3 e a variação de entalpia H4 menos H3. Entalpia maior menos a menor, e eu já vou achar em módulo. Então, eu tenho a vazão, M.3, as entalpias. E eu faço o mesmo artifício para a conversão de unidade. Então, multiplico por um HP, divido por 2.545 BTU por hora, multiplico por 3.600 segundos, divido por uma hora, achei HP. Então, o compressor de cima, ele está gastando 30,81 HP. E a última coisa que o exercício pede é a potência, tá? A potência não, desculpa, o coeficiente de desempenho. O coeficiente de desempenho é a razão entre a energia pretendida e a energia gasta. A energia pretendida é só esse calor que entra, mas a energia gasta é do ciclo como um todo. Então, eu tenho que considerar tanto a potência do primeiro compressor como a potência do segundo compressor. Então, WC1 mais WC2. Eu tenho, né, o calor que entra em toneladas de refrigeração e em BTU por segundo, mas como a potência do compressor está em HP, eu tenho que também fazer essa conversão. Então, estava aqui BTU por segundo, multipliquei por um HP, dividi por 2.545 BTU por hora, multipliquei por 3.600, dividi por uma hora, achei 141,45. A gente pega aqui ó, o calor que entra em HP, potência do primeiro compressor em HP, potência do segundo compressor em HP. Então, 2,39 é dimensional.
Bom, era isso, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida pode me mandar lá que eu respondo. Obrigada.